Olá, turma! Eu sou a professora Carolina, da Escola Municipal Aspirante Carlos Alfredo, e hoje a nossa aula será sobre tipos de texto. Vamos em frente? Para falarmos sobre texto, é importante conhecermos as linguagens, e hoje nós vamos falar sobre a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela que ocorre por meio de palavras, tanto oral ou escrita. Ou seja, ela precisa de um código. Ela utiliza letras, fonemas, sílabas. Já a linguagem não verbal utiliza signos visuais para se comunicar. Ou seja, não utiliza palavras, apenas imagens. E só com as imagens você entende a mensagem. Vamos ver um exemplo. Na parte de baixo, há uma placa escrito "É proibido fumar neste local". E na parte de cima, uma placa com o desenho de um cigarro cortado no meio. Apesar da placa de cima não ter nada escrito, você entende que é o mesmo significado da de baixo, que não é permitido fumar. Vamos ver alguns exemplos de texto verbal. Nós vemos nos jornais, nas revistinhas em quadrinhos, numa carta. É qualquer meio que utilize palavras para se comunicar. Agora, vamos ver uns exemplos de texto não verbal. O quadrinhos pode ser verbal quando tem palavras, mas quando ele não possui, ele é um texto não verbal. Veja esse exemplo. Só de olharmos entendemos que o Cascão se machucou e que o Cebolinha correu para ajudá-lo e colou a fita na boca dele. Entendemos a mensagem mesmo sem texto. Um outro exemplo de texto não verbal são as placas, como falamos no exemplo do cigarro, como vemos na placa de deficientes. Não há nada escrito, mas você já sabe qual é a mensagem que ela quer passar. Outro exemplo são os emojis, também conhecido como emoticon. Eles passam mensagens, você consegue entender o que a pessoa quer dizer. Vamos ver um exemplo? Veja esta conversa. A pessoa pergunta se ele já fez as compras. Analise e veja se você consegue entender o diálogo. Mesmo a pessoa respondendo apenas com as figurinhas do emoticon, nós entendemos o que ele quer dizer. Nós conseguimos entender que ele esqueceu e que saiu correndo para fazer compras, e que a pessoa do outro lado ficou muito chateada. E que ele pediu desculpas por ter esquecido. Viu? É possível entender, mesmo só com imagens. O semáforo é um ótimo exemplo de texto não verbal. Quando estamos dirigindo e vemos a luz vermelha, nós sabemos que é para parar, a amarela para prestar atenção e a verde para seguir em frente. Ou seja, mesmo sem nada escrito, nós sabemos como devemos nos comportar no trânsito. É isso, pessoal. Adorei a aula e até a próxima!